Bom dia a todos. Obrigada à organização pelo convite. Obrigada à mesa, a todos os presentes. Falar de saúde e inovar, eu acho que combina, né? Porque os agravos que a gente combate, eles estão inovando, né? Se a gente, vou falar, né, só dar um exemplo, não do departamento, mas se a gente pensar na dengue, né? O Aedes aegypti, no passado, a gente falava que era um mosquito que, né, se ia se propagar em água limpa e parada. De repente, a gente começou a ver que ele também está em água suja e parada. Então, os agravos estão se inovando. E a saúde ela vai ter que se inovar para combater esses agravos, sem dúvida. Então, parabéns aí aos organizadores por mais esse evento. Então, falando um pouquinho do departamento, vou dar um panorama geral do que é o departamento de IST, AIDS, hepatites virais, dando um nome mais curto, assim, né, porque ficou um nome grande. Mas ele foi criado em 1986. Ele abarca hoje os agravos de HIV, de hepatites virais e das doenças infecciosamente transmissíveis. E tem dois grandes objetivos, né? Que aí é reduzir a transmissão desses agravos e melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão com esses agravos hoje, né? Que é uma realidade. Então, o departamento ele produz protocolos, né? Para quê? Para uniformizar e homogeneizar o diagnóstico desses agravos e o monitoramento clínico e o tratamento desses agravos no país. Então, para que em todo o país, todas as pessoas tenham acesso ao mesmo diagnóstico, ao mesmo monitoramento e ao mesmo tratamento. Então, a gente tem uma grande produção aí bibliográfica para dar acesso às pessoas a essas informações. Então, são manuais de diagnóstico de hepatite, de HIV, de sífilis, PCDTs de tratamento para cada um desses agravos. E a gente está sempre atualizando esses manuais, esses protocolos, à luz do avanço científico. E temos também boletins epidemiológicos que nos mostram como é que está esse número hoje, né? Quantas pessoas estão com HIV, quantas pessoas estão com sífilis. E esses boletins também são de acesso, né? Estão no site do Ministério, do Departamento, e a gente anualmente consegue fazer um levantamento de como que está o nosso número, como é que está o número do Brasil hoje. E para fazer esse monitoramento, a gente precisa, claro, de sistemas de informação e que as pessoas usem esses sistemas de informação para que a gente possa saber em como que está isso hoje no país. E aí, dando um panorama, vou falar um pouquinho aqui da taxa de AIDS, né, do país. A gente, há cerca de 2 ou 3 anos atrás, nós mudamos a forma de notificação. Antes, nós só notificávamos os casos AIDS, né? E existe uma diferença aí, né? A pessoa, ela se infecta com o vírus da imunodeficiência humana, mas ela vai desenvolver o quadro AIDS muitos anos depois de já estar com essa infecção. Então, há uma diferença entre estar com HIV, né, infectada com o vírus, e você estar num quadro AIDS. Então, a gente tinha e ainda tem muitos casos que são notificados apenas como casos AIDS. E agora a gente está trocando e também solicitando a notificação dos casos HIV. Então, vocês devem ter visto na mídia, isso tem sido muito divulgado. Teve um aumento de casos de AIDS no Brasil, teve um aumento, né, em certas populações. E sim, né, a gente tem visto que isso está acontecendo, né? A gente tem visto principalmente um aumento na população jovem. Então, a gente realmente teve um aumento nas taxas de detecção, tá vendo, em homens jovens, principalmente entre os HSH. Então, há sim esse aumento, isso realmente aconteceu. E o que a gente precisa, né, pensar temos que inovar, né, com esses jovens, temos que pensar em como que esses jovens estão entendendo que é ter o HIV hoje. Eles não viram no passado pessoas importantes, pessoas da mídia morrerem, né, por conta da AIDS e hoje estão se sentindo com menos medo de se infectar. Então, a gente vai ter que inovar em como nos comunicar com essas pessoas, né? O departamento, ele traz números para monitorar, então, como é que está esse agravo. E a gente fala hoje de uma cascata de cuidado contínuo do HIV, onde a gente tem uma perspectiva de 827 mil pessoas com HIV no Brasil. Dessas, 715 mil estão diagnosticadas, 677 mil a gente considera que elas estão vinculadas num serviço de saúde, 565 mil elas estão retidas nesse serviço, ou seja, elas estão sendo monitoradas, elas estão entrando em tratamento ou ainda não entraram em tratamento. Em terapia antirretroviral, 455 mil pessoas.
e com uma carga viral que a gente considera suprimida em torno de 410 mil pessoas. Ou seja, essas pessoas que estão com uma carga viral suprimida, elas vão ter uma vida longa, né, digamos assim. Elas não vão ter um quadro AIDS agora, né, então isso está cada vez mais distante, e elas também não vão transmitir o vírus, que isso também é muito importante. Mas o HIV ele continua sendo uma questão de saúde pública mundial, onde 35 milhões de pessoas já perderam a vida, né? E existem ainda em torno de 40 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo. A gente tem um problema que está, sim, focalizado na África subsaariana, e a gente precisa aceitar e entender isso e também apoiar para ver como que a gente vai auxiliar esse país, né? Esse local a desenvolver e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A infecção pelo HIV, hoje, a gente diagnostica ela principalmente através de testes rápidos, que são os POCs, que a gente fala. Então, foi um avanço e foi uma inovação, e essa inovação nos possibilitou chegar no número que a gente tem hoje de pessoas em tratamento. E é uma infecção que não tem cura. Né? Não tem cura, mas ela tem tratamento. E é esse estigma que a gente quer e que a gente luta hoje para as pessoas entenderem. Né? Se você teve um contato de risco, se você, né, transou sem camisinha, você precisa sim fazer um teste. Né? Todo mundo precisa fazer um teste. E você vai fazer um teste, você vai se diagnosticar e você vai se tratar. Né? E a sua qualidade de vida vai melhorar com esse tratamento. E isso é muito importante. E hoje o departamento trabalha com uma mandala que a gente chama de prevenção combinada. Então, nós inovamos na forma de prevenção. Né? Então, não são somente camisinhas que são distribuídas para a população. O departamento ele adquire preservativos, ele adquire testes rápidos, ele adquire testes para o monitoramento clínico e ele adquire o tratamento para todas as pessoas do Brasil e distribui isso para os estados e para os municípios. E essa mandala ela vem trazer o quê? O uso do preservativo, a prevenção pós-exposição, que é a PEP, a prevenção pré-exposição, que acabou de ser lançada, que é a PrEP, né, onde grupos de risco, existem pessoas que estão em risco contínuo. É uma realidade, nós temos que conviver com essa realidade. É uma pessoa que está em risco contínuo de se contaminar com HIV. E essa pessoa hoje ela pode fazer uma PrEP. Isso acabou de ser implementado no país. Então, hoje a gente trabalha com essa prevenção combinada, né? Inovando a forma de prevenir a infecção pelo HIV. Vou dar um pouquinho do panorama da sífilis no Brasil. E é interessante a gente falar de inovação e ainda falar de sífilis, né? A sífilis, ela está, pelo menos, em 1900, data, pelo menos, a data do primeiro teste que iria diagnosticar esse agravo. Nós estamos em 2017 e nós ainda estamos combatendo este agravo. Né? E num momento em que a gente está dizendo que a gente está numa epidemia de sífilis, né? A sífilis congênita, né? A mulher passar para o bebê, né? Porque não foi feito um pré-natal de forma adequada, não tratou se ela tinha sífilis, ela não foi tratada. Então, a gente tem um aumento na sífilis adquirida, um aumento na sífilis em gestante e um aumento na sífilis congênita. Então, hoje nós estamos tratando isso como sendo uma epidemia e a gente tem feito, né, ações para o próximo ano, né, já não estar mais nessa epidemia. Como, por exemplo, a campanha nacional de combate à sífilis congênita, que, né, saiu ano passado. Então, incentivando, né, as pessoas a se testar, né? E aí a gente vai ter que lembrar também que nós vamos ter que... As pessoas precisam saber disso, né? Então, a mulher e o homem, elas precisam saber que elas têm o direito de solicitar um teste no momento do seu pré-natal. Então, a gente fica muitas vezes com a informação só para nós, né? Nós somos os donos da informação. Eu é que sei que eu tenho que ofertar um teste. Quando, na verdade, se a pessoa também tiver a informação de que durante o pré-natal você tem que fazer um teste de sífilis, você e o seu parceiro. Porque senão a mulher trata e o homem ainda está infectado e ele reinfecta a mulher. E aí essa criança vai nascer com sífilis. Então, toda essa informação, ela também precisa ser divulgada, precisa estar na mídia, precisa estar nas escolas, precisa estar nas universidades, porque as próprias pessoas possam reconhecer a necessidade de, ao chegar no serviço de saúde, também colocar, você não tem um teste rápido de sífilis, eu sou uma gestante.
Eu vi na televisão que eu preciso fazer um teste rápido de sífilis. Isso também é importante. E a gente entender da necessidade dessa informação para as pessoas. E as principais ações realizadas, então, esse ano é uma agenda estratégica para a redução da sífilis congênita no Brasil. Aquisição da penicilina, então a gente fala em inovação, mas é a penicilina que está aí há anos combatendo a sífilis, né? E a gente teve um problema esse ano passado, mundial, com relação à aquisição da penicilina. Uma falta desse produto no mundo, né? Isso está resolvido agora, está todo mundo abastecido, mas é preciso reconhecer que, sim, houve problema com relação a isso no mundo todo. E desde no ano passado já foi sancionada a lei, na verdade esse ano, né, que o terceiro sábado de outubro passa a ser o Dia Nacional de Combate à Sífilis. Né? A gente tem o Dia do Combate ao HIV, às hepatites, e agora a gente tem o Dia de Combate à Sífilis. No âmbito das hepatites virais, a gente tem aí um gráfico mostrando a evolução dos anos para hepatite A, B, C e D. E é interessante mostrar, se a gente olhar para a hepatite A queda que teve com os anos. E aí foi o quê? Foi uma inovação do diagnóstico, do tratamento. E aí a gente tem que lembrar que a hepatite A também é saneamento básico. Ela é saneamento básico. Então, que a gente também tem que lembrar disso, né? A saúde, ela está muito próxima com a questão do saneamento básico, que as pessoas precisam desse saneamento. Aqui na hepatite A também entra a questão da vacina, que as pessoas começaram a ser vacinadas. Para a hepatite B, a gente tem uma doença que é imunoprevenível, ou seja, uma pessoa ela deve se vacinar, ela está, né, na lista de vacinação do Ministério da Saúde. A hepatite B, no entanto, você tem que tomar 3 doses da vacina. E a gente vê que muitas vezes a pessoa toma uma dose da vacina e não retorna. E com uma dose só, muitas vezes, ela ainda não está protegida. Então, a informação para aquele indivíduo de que se você tomou uma dose da vacina, você precisa retornar para tomar mais doses da vacina para que você esteja protegido. E há uma tendência de queda com relação à hepatite B, mas por ser um agravo imunoprevenível, isso ainda se torna uma questão, né? Como é que você tem vacina e você ainda tem esse agravo, né? Onde que a gente está errando, né? Qual que é o problema aí? Né? Onde que a gente não está conseguindo alcançar as pessoas que deveriam estar sendo vacinadas? A hepatite C, que agora a gente entra né, nós demos um salto com relação à hepatite C, né, com os novos medicamentos, né? Desde o ano passado, distribuindo medicamentos que realmente curam as pessoas. A gente agora está entrando numa segunda fase de distribuição desses medicamentos, em que mais pessoas estão sendo inseridas, né? Os critérios para tratamento, eles eram anteriormente pessoas com o fígado bem mais debilitado, hoje pessoas já com a infecção mais recente, né, digamos assim, elas também estão podendo ser medicadas com esses tratamentos e alcançando a cura, né? Que é o nosso objetivo. E as hepatites, elas, né? A gente falou da sífilis de 100 anos ou mais atrás. As hepatites, elas já vêm como história dentro do Ministério de 15 anos para cá, né? Então, com a criação de um programa, com mobilização social, a sociedade aqui, ela é muito importante. A participação da sociedade civil, né? Quando a gente fala de agravos de saúde pública, ela é importantíssima e o HIV mostra isso, né? A sociedade civil se organizou muito bem para o combate ao HIV. E a sociedade civil precisa estar organizada no combate das hepatites. A aquisição centralizada dos insumos feitos pelo Ministério da Saúde, isso também auxiliou bastante. Né? Em 2009, houve uma integração desse programa ao departamento, então o departamento que era só HIV se transforma em um departamento de STA e de hepatites virais. E agora a gente já está, então, com testes rápidos para hepatites, monitoramento clínico e tratamento, e sem dúvida vemos um futuro que será promissor. Então, a gente precisa inovar para combater todos esses números, né, que eu mostrei aqui, de 800 mil pessoas, pelo menos, com HIV no país. E o que é essa inovação? Né? Ela vai ser uma mudança de paradigma. Né? É uma inovação tecnológica que ela vai implicar sobre a maneira que a gente realiza e sobre como a gente pensa nesse diagnóstico. E aí vem os testes rápidos, ou point of care, né, em inglês, que a gente vai ter que aceitar e incluir ele na nossa vida. Eu digo aceitar porque a gente está saindo de dentro de um laboratório. Antes tudo era feito dentro de um laboratório e hoje nós estamos indo para a ponta, fazer isso na ponta.
Então, a inovação tecnológica, ela vai propiciar a existência de testes de uso gerencial para a saúde pública e que, muitas vezes, né, não atinge somente um indivíduo, mas ele atinge um todo. Então, os testes point of care, hoje, os testes rápidos, a gente tem testes rápidos para sífilis, para HIV, para hepatites B e C. São dispositivos pequenos, de uso simples e que se inovaram. Né? Como que um dispositivo pequeno de uso simples ainda consegue se inovar? Eles criaram equipamentos que você faz a leitura do teste e manda por sinal de internet, de GPS, para um computador numa central, para que você tenha e você saiba o resultado daquele teste num local de difícil acesso. Então, até um teste rápido, que é um dispositivo simples, já se inovou para trazer um bem maior para a saúde pública. E qual é o tamanho, né, desse mundo do teste rápido hoje no departamento? Para vocês terem uma ideia aqui, né, a distribuição dos testes de hepatite B, C e sífilis. Então, por exemplo, em 2015, 2014, 6 milhões e meio de testes rápidos distribuídos. Em 2015, 8 milhões e meio de testes rápidos distribuídos. E é interessante quando a gente fala isso, porque quando sai na mídia, né, aumentou o caso de HIV. Sim, mas a gente distribuiu 2 milhões de testes a mais. Então, é preciso haver uma conta aí, né, do que realmente aumentou. Aumentou novos casos, melhorou o acesso ao diagnóstico, né? Então, são números que realmente são impactantes para a saúde pública. Nós inovamos na capacitação das pessoas que vão utilizar esses testes rápidos, né? A gente tem um ensino à distância que se chama Telelab, em que tem aulas que vai capacitar as pessoas para que elas realizem testes, para que elas conheçam mais sobre sífilis, HIV e hepatites. É online e é gratuito. E está completando esse ano 20 anos de que essa plataforma existe. E ela vem cada vez mais se inovando para continuar, né? A realização dos testes rápidos por profissionais de nível médio, essa é uma outra discussão que a gente tem. Quem pode realizar um teste, né? Será que um teste rápido, de uso simples, eu preciso ser médico para realizar? Então, o COFEN ele fez essa nota dizendo que não somente o enfermeiro, mas o nível médio também pode realizar o teste rápido. E isso vai mostrar um avanço no diagnóstico, né? E vai dar mais acesso às pessoas, sem dúvida. E a gente precisa utilizar a tecnologia para mostrar o alcance desses testes rápidos. Então, aqui só mostrando um mapinha de Minas Gerais, onde hoje a gente consegue saber quais são os serviços de saúde que têm teste rápido hoje. E isso nem é utilizando aquela maquininha que eu comentei que vai fazer a leitura do teste rápido. É mesmo as pessoas no serviço informando que tem esse teste lá. Imagina se um dia a gente conseguir, né, colocar essa maquininha, né, que esteja com preço acessível, que seja custo efetivo, né? Então vai ser ótimo. Hoje a gente só consegue porque as pessoas informam. Aqui mostrando um projeto parente, onde mostra que como que o teste rápido dá acesso, né, às populações ribeirinhas. Sem esse teste, como que essas pessoas iriam se diagnosticar? Foi um projeto feito pela diretora do departamento, doutora Adélia Benzaquem. E agora o nosso avanço desse ano, que é o autoteste para HIV, onde o indivíduo pode comprar o teste na farmácia. Tem pessoas que ou não têm tempo de ir no serviço de saúde. Tempo hoje é o que a gente menos tem, né? Ninguém tem tempo. O serviço de saúde fica aberto de 9 às 5, muitas vezes. Então, se eu me coloquei em uma situação de risco, hoje eu posso ir a uma farmácia, adquirir um autoteste e fazer uma primeira triagem, né? Saber se eu preciso procurar um serviço de saúde para confirmar esse diagnóstico ou não, ou se eu preciso simplesmente voltar lá naquela mandala de prevenção combinada e me prevenir mais, né? Então, esse é um avanço para o HIV. E talvez seja, né, um primeiro autoteste que esteja e abra um caminho para outros autotestes. E a gente precisa, então, de diagnosticar os não diagnosticados com desafio e com superação. Superação dos nossos interesses de classe, né? Eu, bióloga, só eu posso realizar um teste rápido, né? Na África do Sul, hoje,
Os enfermeiros, eles já podem prescrever antirretroviral para as pessoas que entram em tratamento para o HIV. Então, nós precisamos avançar com relação a isso, né? Nós vamos vencer os nossos interesses, né? Para que a gente possa conscientizar a comunidade quanto à necessidade dela se diagnosticar. A gente precisa diagnosticar anonimamente, né? Como o autoteste, por exemplo. A gente precisa ir nos domicílios, em farmácias, em consultórios, nas prisões. Hoje, a gente sabe que existe um problema, né, que é a saúde prisional. Essas pessoas precisam ter acesso ao diagnóstico e ao autoteste. E essa revolução do diagnóstico, ela merece uma reflexão, né? Nós estamos preparados, né? Os nossos serviços de saúde têm pessoas hoje para trabalhar, porque vai ter inovação, vai ter máquina, mas ainda precisa ter gente. Ainda precisa ter gente capacitada, ainda precisa ter gente no serviço de saúde que possa atender um indivíduo, que possa tirar a dúvida dele, que possa fazer aquele teste. Então, os profissionais, eles estão preparados para fazer esse teste rápido, que não vai ser só esse teste, mas o teste de monitoramento clínico. A gente precisa pensar um pouco nisso. E o nosso futuro desejável, né? Que a gente tenha numa clínica o teste, o tratamento, o monitoramento, que esse indivíduo possa estar vinculado nessa clínica. Nós mesmos, quando a gente vai ao médico, que chega lá, o médico fala, agora você vai ter que ir num outro lugar para fazer um outro exame. Muitas vezes nós não vamos. Imagina uma pessoa que demorou 2 horas para chegar numa clínica e que chega lá, que o médico fala, agora você vai numa outra fila, num outro lugar para fazer um outro teste. Então, acho que esse é o futuro desejável. Convido vocês para o nosso evento de 2017, que vai ser em Curitiba, que é o Congresso de HIV e Hepatites Virais. Deixo meu contato e meu muito obrigado.